Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que estejam todos muito bem. E hoje resolvi falar de um assunto na área previdenciária que diz respeito à pensão por morte, né, do INSS. Como todos nós sabemos, no Brasil nós temos um conjunto imenso de previdências, previdências municipais, estaduais, e previdências privadas, enfim, um panorama bastante, o espectro é bastante amplo. Mas aqui hoje eu pretendo falar exclusivamente da pensão por morte, para aqueles segurados, e no caso para os dependentes desses segurados, do INSS. E eu coloquei o título, e é verdade, para chamar a atenção, Golpe do INSS, Pensão por Morte. Eu coloquei esse título realmente para chamar a atenção, porque muitas pessoas têm conversado comigo e desconhecem que houve essa mudança importante na pensão por morte, mesmo antes da grande reforma prejudicial aos trabalhadores e aos segurados que ocorreu em 2019. Essa que nós vamos conversar hoje, pelo menos para a gente ter essa panorâmica e as pessoas não serem pegas de surpresa, nós falaremos sobre uma mini reforma, vamos dizer assim, que ocorreu em 2015, já quase no próxima da interrupção do governo da presidente Dilma Rousseff. Enfim, todos conhecem a história já naquele período conturbado de 2015 para 2016. Mas o fato é que essa reforma, essa mini-reforma, trouxe um impacto muito grande para todos pensionistas dependentes, né, desses segurados do INSS. E eu vou logo direto ao ponto. O fato é que eu coloquei golpe do INSS, ou golpe do baú do INSS, no INSS, porque essa mudança foi inspirada, para muitos, né? Foi inspirada na ideia do golpe do baú. Isso eu digo porque chega a ser irônico, se não fosse lamentável, chega a ser irônico. Mas o fato é que, como nós sabemos, a grande maioria dos aposentados e pensionistas do INSS recebem R$ 1.412, que é o valor de hoje do salário mínimo. Então, a grande massa dos segurados, aposentados ou pensionistas, recebe um salário mínimo de 1.412. E essa mudança que houve pode estar ocorrendo muitas decepções de dependentes, de pensionistas que vão requerer junto ao INSS e quando chegam lá descobrem que não têm direito à pensão vitalícia. Eu me permito, se vocês deixarem, dizer que de forma irônica, repetindo, é como se uma jovem senhora de 25 anos, 26 anos, resolvesse, por exemplo, namorar, ou, enfim, se tornar companheira de uma pessoa, de um senhor, de um companheiro, numa faixa etária de 35, 40 anos. É uma diferença, né, de alguma diferença de idade. O fato é que a única condição a partir dessa lei, que eu vou até colocar aqui para vocês verem rapidamente, eu vou aqui projetar, é que
essa lei altera e só coloca na situação de, deixa eu buscar aqui, na situação de obter o direito à pensão vitalícia apenas as pessoas que tenham mais de 44 anos e tenham pelo menos 2 anos de casamento ou 2 anos de união estável com aquele companheiro ou com aquela companheira que faleceu. Então, essa mudança que houve ainda em 2015, é bom registrar isso, muitas pessoas não sabem. Por exemplo, a lei 8.213, que é a lei de benefícios do INSS, ela estabelece aqui no artigo 77, as pessoas já sabem que o direito à percepção da cota, né, do valor da pensão, também é para o filho, que seja menor de 21 anos de idade, né? Salvo se ele for inválido ou tiver deficiência intelectual mental ou deficiência grave, que aí, então, essa idade de 21 anos deixa de ser um limitador para a percepção da pensão, né? Mas também nós temos aqui para o cônjuge e companheiro. E aí chegamos, então, ao ponto. Na verdade, os deputados e senadores que votaram esta lei, não digo todos, não digo todos, mas alguns certamente pensaram que com essa lei iam terminar, iam acabar com o, entre aspas, golpe do baú daquelas pessoas que interessadas em receber uma pensão de R$ 1.412, é, é triste ouvir isso, né? Falar isso, né? Essas pessoas estariam casando ou se reunindo para viver uma convivência estável no interesse de usufruir dessa vultuosa, né, quantia de R$ 1.412. Então, para vocês terem uma ideia, meus amigos e minhas amigas, nós temos aqui a lei que estabelece o seguinte, que se a pessoa tiver menos, se o cônjuge sobrevivente tiver menos de, só um instante, por favor, tiver menos de 21 anos de idade, ela só terá direito a 3 anos de pensão do INSS. Vou falar, vamos aqui numa sequência. 6 anos, ela terá direito, a pessoa que sobreviveu, à pensão se ela estiver na faixa etária entre 21 e 29 anos de idade. E assim por diante. Temos aqui, terá direito à pensão durante 15 anos entre aquela pessoa que tiver entre 30 e 40 anos de idade. Vejam, meus amigos, que aqui, minhas amigas, aqui uma situação, me parece, aí me permitam dizer, absurda, né? Porque qual foi a exata medida que estabeleceu esse regramento, essas faixas etárias? Bom, aqui vamos aqui para o item número 6 do inciso, enfim, número 6, que diz assim: será vitalícia aquilo que já era vitalício até 2015, mas agora a restrição é a seguinte, repetindo, será vitalícia apenas as pessoas que tiverem sobreviveram e estejam com 44 anos ou mais de idade. E sempre que tenham casado, no mínimo, há 2 anos antes da morte, né, do segurado. Ou tenham, então, iniciado a união estável também
há mais, perdão, há menos não, há mais de 2 anos a união estável. Então, somente nessas situações é que a pensão será vitalícia. Nos demais casos em que a pessoa não tenha companheiro ou a viúva, né, a ex-esposa, né, tenha abaixo de 44 anos, vejam, quem tem 43 anos só terá a pensão vitalícia por 20, a pensão vitalícia, a pensão, perdão, por 20 anos. Quem tiver 40 anos só terá 15 anos de pensão. Vejam que aqui houve um corte sensível, um corte brutal, melhor dizendo em relação às possibilidades de que a pessoa que sobreviveu já sofre com a morte, né, com o falecimento do segurado ou da segurada, e tem situações aqui que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, sempre considerando 2 anos de união estável ou início do casamento, né? E aqui, vejam, mais à frente, se a gente observar, tem casos e situações que a pessoa só recebe, deixa eu ver aqui, olha aqui, só recebe 4 meses de pensão. 4 meses de pensão. Eu vou passar para vocês aqui. É do artigo 77 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios do INSS. E aqui diz claramente, para o filho, para o companheiro, pela morte do pensionista, aqui, para o cônjuge ou companheiro. Em 4 meses, será a pensão se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições, que é o período de carência, né? Ou se o casamento, aqui está, ou a união estável estiverem sido iniciados em menos de 2 anos do óbito do segurado. Olha, veja uma situação. Será apenas de 4 meses o pagamento da pensão. Depois aqui tem uma outra situação também, me perdoe, tem aqui. Não. Aí, se ultrapassado os 2 anos de início do casamento ou da união estável, como eu já disse anteriormente, tem aquelas faixas, então. Começa a pensão, pode ficar até 3 anos, 6, 10, 15, 20, e vitalícia, repito, somente para aquelas pessoas que tenham mais de 44 anos. Eu quis trazer essa questão para os amigos, porque cabe, penso eu, uma movimentação política das pessoas que dependem do INSS, que são seguradas do INSS, para conversarem com seus deputados, com seus representantes, né, deputados, senadores, porque essa mudança, observem, é uma mudança de 2015, que foi feita não através de uma proposta de emenda constitucional. A proposta de emenda constitucional, como todos sabem, exige um quórum mais qualificado, né? E no caso aqui não foi através de PEC, foi através de uma outra lei, que no caso foi a Lei 13.135 de 2015, que alterou a Lei 8.213. Como todos sabem, as leis elas podem ser criadas, mas também podem ser alteradas por outras leis, né? Então, aqui também caberia todos os segurados interessados, porque agora nós vamos ter eleições municipais, que formam a base, não é? Formam a base para depois as eleições estaduais e federais que ocorrerão em 2026. Agora, em 2024, já é o momento dos segurados e seguradas do INSS de cobrarem, porque
dos seus prefeitos, dos seus vereadores que estão aí tentando a reeleição, para verificarem a possibilidade de fazer, retornar ao critério de uma pensão vitalícia, independente da faixa etária, né? Porque imaginar que alguém queira dar o golpe do baú para obter o valor de 1.412 mensais é realmente uma tristeza, é lamentável. Então, fica aqui a minha, não digo, mas a minha irresignação, eu ia dizer uma outra palavra, mas assim, o meu inconformismo, não é? De ver uma lei desse tipo que foi pouco divulgada, pouquíssimo divulgada, e tem pego muitos, né? Muitos que estão sofrendo com a perda de algum esposo, esposa, companheiro, e que na hora que ingressam com o pedido é que são informados que a pensão será concedida, mas será por um prazo determinado, em alguns casos até, vejam aqui, situações de 4 meses apenas de pensão. Então, meus amigos, era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês, para que aquelas pessoas que tiverem o interesse, depois de analisar com mais detalhe, refletir a respeito, seria muito interessante fazermos um exercício nesse sentido, né? De refletir sobre a possibilidade de fazer as mudanças, mas não mudanças que tragam tantos prejuízos aos trabalhadores. Observem aqui, antes da gente fechar, observem aqui que não se leva em conta, por exemplo, o tempo que a pessoa pagou o INSS, né, para ter direito, por exemplo, à aposentadoria. Vamos dar aqui um exemplo prático. Digamos que a pessoa tenha trabalhado durante 30, 40 anos, né? 40 anos. Hoje a média, o tempo mínimo do homem é 35. Vamos imaginar que trabalhou 40 anos. A esposa dessa pessoa, desse segurado, está lá convivendo, etc. Mas ele falece, digamos, 2, 3 anos depois que se aposentou, e a esposa ainda não tem 44 anos. Quer dizer, e aí a pessoa que falece, depois de ter trabalhado tanto tempo, contribuído durante 35, 40 anos, por outro lado, o benefício será pago por até 3 anos em algumas situações, em outras situações, 6 anos. Quer dizer, aqui a gente encontra, de maneira muito clara, me parece, um enriquecimento sem causa, me parece, da Previdência Social, né? Eu não vou dizer ilícito porque está na lei, então não é ilícito, mas é moralmente sem causa esse enriquecimento, na medida em que se não há nenhuma correspondência entre o tempo de contribuição daquele segurado que faleceu em relação ao tempo que vai ser pago, é exatamente essa diferença, que em algumas situações pode chegar a 30, 40, a 30, 25, 30 anos de diferença entre a contribuição e o tempo de pagamento, que gera uma receita sem causa, né, sem uma causa justa, para o INSS, em detrimento, em prejuízo do segurado e, no caso, da pensionista ou daquele pensionista que está dependendo, né, dessa renda para sobreviver. Então, fica aqui, então, essa exposição muito rápida a respeito da Lei 8.213, né, que é a Lei de Benefícios do INSS, e eu espero ter trazido essa informação e que possa oferecer, de certa maneira, dados para aqueles que se interessam nesse setor, nesse segmento, ou mesmo aquelas pessoas que são seguradas ou seguradas, já observem com bastante cautela para fazer o devido enquadramento dentro do possível
a lei que foi modificada. Vejam que é de 2015, lá se vão quase 9 anos, né? Em torno de 9 anos, e pouca gente sabe dessa informação. Então, era essa, era esse conjunto que eu queria trazer para vocês, e espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, e nos despedimos aqui, esperando nos encontrarmos em breve para tratarmos um outro tema de interesse coletivo. Muito obrigado e até a próxima.